Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu tava dando uma olhadinha aqui nas músicas menos tocadas dos Beatles no Spotify, né? Pra poder fazer um levantamento, porque a gente já tinha feito. A gente já tinha dado uma olhada nas maiores músicas, nas músicas mais tocadas dos Beatles. O pessoal tomou um susto danado com Here Comes the Sun, bater na casa de 1 bilhão, meus queridos. Mas tem outras musiquinhas aqui que né, são um pouco mais modestas em relação ao gosto do público, né? Eu vou falar pra vocês cada música dos Beatles de cada álbum que é a menos tocada, mas eu não vou entrar em Anthology, nem BBC, nem Now and Then, nem nada disso. Eu vou colocar pra vocês do Please Please Me ao Let It Be, passando pela o Past Masters volume 1 e 2, né? E também dando uma pincelada também, porque a gente tem algumas edições de luxo, como por exemplo do Revolver, do Sgt. Pepper, do álbum branco e do Let It Be, o qual aqui a gente vai ter que mencionar duas vezes, né? Mas vamos lá, quais são as músicas menos apreciadas pelo público do Spotify, não da gente. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School, vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Primeiro, uma pequena introdução, mas bem pequenininha. Eu acredito piamente que dependendo do álbum, tem álbuns que são muito apreciados, como o Abbey Road, como o Revolver, o Rubber Soul e o Sgt. Pepper. Eles são muitíssimos apreciados pelo grande público, até o Magical Mystery Tour e tal. E há uma tendência as pessoas a não escutarem muito os Beatles no início, né? Vocês vão ver, por exemplo, que a diferença entre uma música de um determinado álbum que é do início dos Beatles, como Beatles for Sale, por exemplo, a música menos ouvida ali, há uma diferença muito grande, por exemplo, a música menos ouvida do Sgt. Pepper, né? Então vamos lá, meus queridos, o primeiro álbum dos Beatles, Please Please Me, a música menos tocada é Chains, né? Que é um cover, que é cantado pelo George Harrison, e ela foi tocada 11 milhões e 603, e uns quebrados, tá? 603 mil vezes. Então, Chains, ela fazia uma menção à peça I Love You, que também não foi lá grande coisa, não, mas Chains é a menorzinha. 11 milhões, né? Isso é um cover, né, e tal. Eu achava, até na hora que eu fui fazer essa pequena pesquisa, eu achava até que poderia ser alguma outra música, mas acabou sendo Chains, né? No With the Beatles, não foi uma surpresa para mim, eu acredito que não seja para vocês. Com a música de Lennon McCartney, Little Child, que ficou com apenas 7 milhões 271 mil vezes que ela foi tocada, né? É lógico, tudo batendo casa de milhão, né, meus queridos? É Beatles, a gente tá falando de Beatles, não tá falando de bandinha vagabunda, não, né? Mas Little Child, eu fiquei surpreso porque eu achei que poderia ser algum outro cover ali e tal, mas não, acabou sendo Little Child, mas não foi uma surpresa assim absurda, não, né? No A Hard Day's Night, não é que foi uma surpresa, porque todas as músicas do A Hard Day's Night são de Lennon McCartney, né? E muitas delas acabaram ficando muito famosas, como e saíram em singles, como Can't Buy Me Love e A Hard Day's Night, né? E junto com elas, né, You Can Do That e tudo mais. Então, o que acontece? Eu já esperava ser uma música do lado 2 e a música menos tocada, com 8 milhões e 200 mil vezes, é When I Get Home. Que coisa, né? E é uma música que eu adoro, né? Do Beatles for Sale, a música menos tocada, eu vou fazer menção a duas, que estão mais ou menos por ali de menos tocadas, né? Everybody's Trying to Be My Baby ficou com 7 milhões e 600 mil, é um cover da música do Carl Perkins, né? E ela é seguida ali, né, de I Don't Want to Spoil the Party, de Lennon McCartney, com 7 milhões e 400 mil vezes. Uma música que eu adoro, tá? Mas a música menos tocada é a outra música do Carl Perkins, que é Honey Don't, com os vocais do Ringo, com 7 milhões e 70 mil vezes, né? Agora, todo o álbum Beatles for Sale, ele é por aí. Se não é 7 milhões, é 8, é 9 e tal. Lógico, não. Eight Days a Week, por exemplo, bastante, né? Mas é isso aí. No Help, eu fiquei com a surpresa, né? Porque ficou ali sendo disputado entre uma música cover, né? E uma música de Lennon McCartney, que eu fiquei surpreso, que foi a música cover foi This Miss Lizzy, com 11 milhões e 400 mil vezes, mas Tell Me What You See perde por 300.
uma diferençazinha ali de 11 milhões e 100, né? Então a música menos tocada do Help é Tell Me What You See. Vai fazendo a sua lista aí das piores músicas aí. Pior é o cacete, tá? Pior é o cacete. São músicas menos apreciadas por esse público babaca de Spotify. Meus queridos, o Rubber Soul, aí que eu falo com vocês que aí muda de figura, né? O Rubber Soul, a música menos ouvida do Rubber Soul é What Goes On, mas com 18 milhões 581 mil vezes, ou seja, a pior música do Rubber Soul, ela bate com as músicas medianas de todos os álbuns anteriores. Interessante isso, né? Mas deve ser porque a pessoa deve colocar lá o Rubber Soul como descasso, aquela coisa toda, e deixa rolar, né? E aí por isso que o What Goes On. Porque eu tô falando aqui o seguinte, porque eu não acho que o What Goes On tão melhor do que, sei lá, Honey Don't, né? Para ter essa diferença tão brutal, né? Bom, meus queridos, de 10 milhões de views é muita coisa. O Revolver é a mesma história, só que o Revolver ele tem aqui um pequeno problema, né? Na versão de luxo, a música menos tocada é I Want to Tell You, do George, com 1.800.000, né? Calma, tô falando da versão de luxo. E Dr. Robert com 1.900.000. Mas, no geral, no Revolver de 2009, que é tocado há mais tempo no Spotify, a música menos tocada do Revolver é Dr. Robert com 18.130.000, né? Então a gente tem um pequeno probleminha agora que abre uma discussão que eu já tive com diversos amigos meus, né? De que qual que é a versão que vai ficar para o futuro, né? Por exemplo, daqui a 10, 15 anos, se não houver mais uma versão hiper mega de luxo agora, né? Sempre acontece aí, tá acontecendo agora de 2009. Se a gente for contar 2009, que teve o Sgt. Pepper ali na versão do remaster, né, que a gente tanto esperava de 2009, porque antigamente ele foi lá em 87, 88, né, e é uma diferença bem longa. Mas aí, menos de 10 anos, né, em 2017 já tinha versão de luxo, remixada pelo Giles Martin do Sgt. Pepper, né, então aconteceu com o Revolver, com o Álbum Branco, com o Abbey Road, com o Let It Be, né. Eu sempre fiquei imaginando isso aí, né, qual que é a versão que vai ficar para o futuro, né? A versão remaster, né? Ou a de 2017 em diante, ou as versões que vieram em 2009, né? Uma discussão boa. O Sgt. Pepper é a mesma coisa, né? O Sgt. Pepper, ele tem Good Morning como a pior música dos Beatles ali com 17 milhões de vezes. 17 milhões 141 mil vezes é o Good Morning. E acontece também na versão de luxo, né? O Good Morning também não é lá, né? No Magical Mystery Tour, desculpa, desculpa, aí Good Morning ficou na versão de luxo com 4 milhões e 600 mil, né? É, Magical Mystery Tour, a música menos apreciada pelo público, menos clicada lá é Blue Jay Way do George com 17 milhões 901 mil. É interessante, né, cara? Olha só agora o álbum branco, né? O álbum branco, tá, meus queridos, tem o Revolution 9. O Revolution 9 tá com 13 milhões e 412 mil vezes e tal, né? Só título de curiosidade, mas vamos ver com música mesmo e tal. Savoy Truffle do George com 15 milhões 750 mil. Vocês estão vendo que as músicas do George vindo de Chains. Eu não vi se você ligo Everybody's Trying to Be My Baby também, mas vindo de Chains, Blue Jay Way, agora Savoy Truffle, com a música menos apreciada do álbum branco, né? E do Yellow Submarine, a música menos apreciada é Only Another Song, com 7 milhões 368 mil. Então parece aí que o pessoal não é muito fã do George Harrison, não. Que porra é essa? Né? Mas George Harrison tem a música dos Beatles mais tocada, com 1 bilhão e o cacete de Here Comes the Sun, né? Mas aqui a gente tá vendo o lado ruim. O lado ruim dos Beatles. Em Abbey Road, meus queridos, eu decidi fazer o seguinte: tá, Her Majesty tá lá. Ela é a música menos. A música menos tocada do Abbey Road, tirando Her Majesty, que parece que o pessoal esqueceu até que ela existe, né? Polythene Pen, meus queridos, com 33 milhões. Aí você, mais uma vez, cai naquela discussão.
Você vê como é que o Abbey Road é apreciado, né? A pior música do Abbey Road é 33 milhões. Né? Então ela é mais do que muita música que ficou em primeiro lugar dos outros álbuns. Então Polythene Pen, na versão de luxo também. Né? Mas se vocês terem uma ideia, Her Majesty foi tocada na versão de luxo 54 mil vezes apenas. Parece que as pessoas meio que esqueceram dela, né? A Her Majesty também tem uma numeração pequena. Let It Be. Aí eu tomei a liberdade de fazer igual eu fiz com o Her Majesty. Só uma coisa para vocês. Savoy Truffle do álbum branco, ela é menos tocada do que Wild Honey Pie. Wild Honey Pie. Não tô falando de Honey Pie, não. Wild Honey Pie. Vai entender, né, meus queridos? Eu adoro Savoy Truffle. Adoro Only Another Song, mas né, Let It Be, eu fiz o exercício de colocar, tem Maggie May e Dig It, né, então Maggie May ficou com 13 milhões e 900 mil, e Maggie May com 17 milhões, e aí acontece mais ou menos a mesma coisa na versão de luxo Let It Be, mas One After 909, como uma música mesmo, tal, pá, ficou com 16 milhões e 941 mil. Então, tirando Dig e Maggie May, a música menos apreciada do Let It Be é One After 909, o que pra mim não é uma surpresa. Surpresa foi que na versão de luxo Let It Be, a música menos tocada, com 2 milhões e 500, foi For You Blue, do George Harrison, né, meus queridos? Porra, o George Harrison, tadinho, né? Mas Past Masters, pra gente fechar nosso vídeo, pra gente acabar, porque eu quero saber da opinião de vocês aqui pra baixo, motivo, né? As pessoas gostam menos do George, tá vendo? Ou essas músicas do George realmente não, né, não estão lá na altura de Larry McCombs e de outras músicas que ele fez, como Taxman, Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps, né? Something, né? Que são músicas, porra, né? Past Masters, a música menos ouvida do disco 1 é Matchbox, com o Ringo cantando com apenas 2 milhões e 100 mil. Eu achei estranho porque o Past Masters não tem a versão de luxo, né? Mas é isso mesmo, talvez a música menos tocada ever dos discos dos Beatles aqui seria Matchbox com 2 milhões, né? E no disco 2, a versão menos tocada, a música menos tocada é The Inner Light do George Harrison, que era o lado B de Lady Madonna, com 3 milhões e papapá. Então, meus queridos, pelo que eu vi aqui, uma coisa há de se ver, né? As pessoas não escutam Past Masters como álbum. Lógico, se existe uma coisa também, que dependendo do mix, há músicas que estão no One, por exemplo, que é escutado pra cacete, no One, e aí o que acontece? Essa música do One, ela também tá no Past Masters. Então parece que o público, ele não vai, eu posso estar errado, mas ele não vai no Past Masters, porque as músicas do Past Masters que eles querem ouvir, como I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, Day Tripper, Hey Jude, essas músicas estão na coletânea One, né? Ou tava lá na coletânea vermelha e azul e tal. Então o que acontece? Talvez seja o motivo de, por exemplo, Matchbox e The Inner Light e outras, tá? You Know My Name, Look at the Number, essas músicas completamente esquecidas ou talvez não conhecidas pelo público em geral que escuta lá no Spotify, que clica lá. Mas é interessante você ver são apenas números, né, cara? Acredito mesmo, por causa de coletâneas, algumas músicas dos Beatles têm um número absurdamente grande. Não explica Here Comes the Sun, porque Here Comes the Sun só está na coletânea vermelha. Desculpa, na coletânea azul. Né? Here Comes the Sun, é lógico que as pessoas fazem playlist, tal. Mas eu tô falando o seguinte, meus queridos. Quando a pessoa vai lá, digita Beatles, digita determinado álbum, essa aqui é a lista que eu dou para vocês. Depois eu vou fazer as músicas mais ouvidas de cada álbum dos Beatles no Spotify, que também é interessante, mas sempre tentando entender o que está acontecendo, né? Músicas que estão em playlist, músicas que estão em coletâneas, né? Essa divisão interna dentro da coleção dos Beatles de versão de luxo e versão de 2009, tem um monte disso aí, mas isso aí é o que a gente tem para poder mostrar para vocês. Vocês concordam? Se você quiser escrever aí para baixo, só curiosidade minha, né? Qual a pior música de cada álbum dos Beatles? Vocês ficam à vontade para escrever aí para baixo, que é sempre legal a gente conhecer o gosto do público aqui, principalmente da Beatles School. Grande abraço para vocês cuidem aí. E torne-se membro dessa merda, porque é melhor. Tornando-se membro, a gente faz vídeo com mais qualidade. Grande abraço, se cuidem aí.